a trajetória ela é importante, a calma é importante, tudo no momento certo. Muitas vezes a gente fica angustiado que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não aparecem na vida da gente. Pensamento positivo sempre. Eu não tenho pensamento negativo. Até quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu digo, isso aqui é para eu entender e aprender com isso. Qual é o lado positivo disso tudo? Olá, graciosos! Estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio do Pode Isso, Contadora? E hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa, vocês vão saber quem é já já. Antes disso, eu quero me apresentar para você que está assistindo pela primeira vez. Eu sou Tanísia Marinho, sou contadora, sou a CEO da Azienda Gestão Contábil. E adoro a contabilidade, amo e acho que a contabilidade ela faz parte da vida de todas as pessoas e ajuda aos negócios a prosperar. Então, vamos apresentar a minha primeira convidada, que ela é uma pessoa muito inspiradora. Ela tem uma perspectiva única. Ela é filha de Dona Vânia e seu Nelson. É mãe de Hanna Carolina, é mãe do João Gabriel. Além disso, ela é especialista em auditoria, controladoria, perícia, gestão pública, meu Deus, mestranda em ciências contábeis, atua na área contábil há mais de 30 anos. E não para por aí. A mulher é desenrolada, viu? Ela é atualmente a controladora geral do estado de Alagoas, presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, é diretora financeira da Fundação Brasileira de Contabilidade, é ex-presidente da Academia Alagoana de Ciências Contábeis, a Alacicom, docente em cursos de graduação, pós-graduação, sócia da A3 Auditores. E para abrilhantar o nosso Pode Isso Contadora, eu apresento a vocês Adriana Andrade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tanísia. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Muito feliz quando eu recebi o convite de participar, né, tendo acompanhado toda a sua trajetória nos últimos anos, tendo sido minha colega de mestrado também, né, eu aprendi bastante com você e fiquei encantada. Obrigada. Adriana, você sabe que sou fã, né? Gente, é a minha presidente do conselho. E assim, quando eu convidei, ela se dispôs imediatamente a vir aqui para falar com a gente sobre a história dela, sobre a trajetória dela na área contábil e olha o currículo dela. Espetacular para uma mulher, né, chegar a todos esses cargos de liderança, com certeza não foi fácil. E eu tenho certeza que a trajetória que você vem construindo, ela é brilhante e por isso tão merecida você estar nesses cargos todos. Obrigada. É importante você trazer todos esses temas e eu imagino que daqui a pouquinho você vai começar a adentrar, né? Mas é uma trajetória que não é fácil, né? Eu costumo dizer que trabalho em primeiro lugar, para a gente se manter no mercado, para a gente conseguir abrir as portas, nada melhor do que estudo e trabalho. Não, e você aqui, né? É a pessoa que estuda, que faz aqui tudo. E a sua história realmente é uma inspiração. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que assistirem esse podcast. Mas vamos lá. Queria saber um pouco mais da sua história. A gente conversa, a gente tem, né, um relacionamento mais profissional. Mas como foi, né, assim, até chegar a escolher a contabilidade? O que a dona Vânia e o seu Nelson trouxeram aí na sua trajetória? Como foi esse relacionamento? Como foi tudo isso? Conta pra gente, que eu tô curiosa. Muito legal a sua primeira pergunta, porque você me fez revisitar muita coisa na minha vida. Há alguns anos eu comecei, sim, a fazer esse levantamento e a entender como era essa minha trajetória. E eu sou filha de seu Nelson. Seu Nelson, ele é o mais velho de uma família de cinco filhos, onde a minha avó ficou viúva muito cedo. Então, quando ela ficou viúva, ela não tinha condição de cuidar dos 5 filhos e ela colocou os 2 mais velhos no orfanato, que nós conhecemos aqui em Alagoas, é o Orfanato São Domingos. Então, meu pai foi criado no Orfanato São Domingos, naquela época, onde naquele momento estudou muito, né? Ele
começou a trabalhar muito cedo, aos 13 anos de idade. Então, ali ele trabalhou em tipografia, ele trabalhou em padaria. E, num certo momento da vida dele, ele começou a trabalhar como propagandista vendedor, né? O que é o propagandista vendedor? É o conhecido representante de remédios. Naquela época, ele trabalhava com remédios. Então, ele conheceu a minha mãe num colégio público, né, aqui no centro da cidade, começaram a namorar e casaram. Então, quando eles casaram, ele era representante de um laboratório chamado Andrômaco. Então, quem é o Andrômaco? Vocês conhecem, a grande maioria da população conhece o Andrômaco, que é o laboratório que representa a pomada hipoglós, que a gente tanto utiliza nos bebês, nas crianças. Falou na pomada, a gente já A conhece. gente já conhece. Então, ele começou trabalhando no Andrômaco, que um dos produtos, um dos medicamentos era a pomada hipoglós. Em seguida, ele passou para um outro laboratório que chamava Bristol, que nós também conhecemos pelo Lufital. Esse nome é conhecido. O Lufital, o Naldecon, né, Cefamox. Então, ele representava toda Alagoas e parte de Pernambuco. E num determinado momento da vida dele, ele fez psicologia, se graduou, formado em psicologia. Eu já tinha aí, eu acho que uns 12, 13 anos de idade. Mas eu lembro claramente, um dia eu acordei, Tanísia, de madrugada, e a minha casa, eu costumo dizer que era a casa de Coab, né? Quem mora aqui em Alagoas, nós estamos num bairro chamado Jatiuca, e quando nós viemos morar aqui na Jatiuca, não existia pavimentação, o meu entorno eram fazendas de gado. Então, pela manhã a gente ia comprar o leite ali na fazenda e tomava aquele leite... Direto da fonte, né? Direto da fonte. Então, não tinha pavimentação, nada disso. Mas, ali naquele momento, a nossa casa era chamada de Casa de Coab. O que significa isso? É aquela casa que você sai do quarto, passa pela cozinha, você está no banheiro. Então, era uma casa muito pequena. Eu lembro desse termo, inclusive, Casa de Coab. Casa de Coab. Então, os ônibus paravam na Sococo e nós víamos andando até o local onde a gente mora hoje, que é aqui onde hoje tem uma faculdade. A nossa casa ela foi vendida para a faculdade. Mas, naquele momento, uma noite eu acordei e ele estava sentado na sala, com a luz acesa, um copo de café, como nós estamos aqui, só que tinha pó de guaraná dentro. Ele estava com a bacia nos pés, de água gelada, e um livro aberto. E eu disse assim, era madrugada. Eu disse, pai, o senhor está acordado? Está fazendo o quê? E aí eu vi o livro. Ele disse, eu estou estudando o regulamento do ICMS do estado de Alagoas, e eu estou estudando para passar no concurso para fiscal de rendas aqui no estado. E eu vou passar entre os 100 primeiros, porque os 100 primeiros escolhem onde vão trabalhar. E eu vou trabalhar em Arapiraca, porque ele já sabia o que queria. Então, ele já tinha estudado e tinha acompanhado. E, realmente, meu pai passou em 18º lugar no concurso. Já sei de onde vem todo esse seu... né? Desenvolvimento aí, a garra para estudar sempre. Exatamente. Então, naquele momento, ele passou, tomou posse, foi trabalhar em Arapiraca, passou 10 anos no Fisco Estadual, foi coordenador da coletoria, na época era coletoria, tá? Fui coordenador da coletoria em Arapiraca, depois em Palmeira dos Índios. E, ao final, ele veio para Maceió. Então, assim, essa garra aí era uma frase que ele me dizia muito. Filha, eu lembro que um dia eu disse assim, pai, o senhor passou, né, tá trabalhando, a gente já tem uma vida melhor, porque ali nós começamos a melhorar a casa, né, a dar uma melhorada nas roupas, enfim, um carro melhor. E aí eu disse assim, pai, se eu passar de ano, o senhor me dá uma bicicleta? Ele disse, não, estude para ser alguém na sua vida e um dia, se você quiser, você compra a sua bicicleta, você vai viajar, assim como eu estou fazendo. Então, essa é a história, é essa. Seu Nelson aí Seu Nelson implantou em você essa garra e você tá aí hoje. Isso. Eu tenho certeza que... E vovó ficava cuidando da gente. Ela era a nossa base em casa, enquanto ele estava fora viajando, enquanto a gente estava estudando, ela que puxava, ela que cobrava os estudos. Então, eu tenho essas duas fortalezas aí do meu lado. No pé, né? Vovó é mamãe, né? Vovó é mamãe. Mamãe estava no pé, sim. Dos 3, que lá em casa somos 3, eu sou a mais velha.
O meu irmão do meio também é contador. A minha mãe também é A contadora. família de contadores. Aí, Só o caçula que saiu do caminho, mas é casado com contadora também. pronto. Então tá Então, tudo certo. ficou tudo dentro da contabilidade. E, Adriana, ser mãe, né? E atuar, ter todas essas profissões, não profissões, né? Mas cargos, atribuições. Uhum. Como é que você dá conta de tudo isso? Assim, no começo é muito difícil. Eu costumo dizer que eu tive algumas dificuldades até conseguir organizar essa base, essa minha estrutura. Então, eu saí de um casamento de 20 anos, onde tem a minha filha mais velha, que é a Hannah, e depois disso eu comecei uma carreira solo com ela, e A Hannah hoje está com quantos anos? a Hannah hoje tem 24 anos, né? E o João tem 11, vai fazer 12. Depois eu conto um pouquinho da história do João, mas até eu conseguir me readaptar e administrar tudo isso, realmente não foi fácil. O suporte, claro, é a família. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma base, né? Uma estrutura de apoio. E essa minha estrutura de apoio hoje é a minha mãe, são os meus filhos, os irmãos, essa é a minha família, é a minha base. Muito bem. Eu lembro quando a gente estava fazendo mestrado e professor falando e você estava lá. E fazendo as coisas e anotando no programinha, né? No Trello, organizando tudo. E quando o professor terminava, já tinha um resumo, já tinha não sei o quê. Eu disse, essa mulher é organizada demais, minha gente. Quero ser assim também. E sua fala é interessante porque eu não paro nunca de fazer cursos. E eu não faço só cursos técnicos, eu faço alguns cursos mais leves, terapia, enfim, eu tenho grupos de acompanhamento e crescimento. E eu estava num grupo esse final de semana com os amigos, que eu costumo dizer que esses grupos a gente faz muitos amigos, né? E eu estava com um grupo de amigos e essa minha mania, ela continua, só que agora o meu terapeuta, ele não deixa a gente usar o notebook, nem celular, nem nada disso. Manual Então, agora? tem que ser na mão mesmo. Tá. Então, eu tô lá sempre anotando. Aí, no final, os meninos terminou a aula, o Will pegou meu caderno. Eu digo, Will, o que é que você vai fazer com o meu caderno? Ele disse, me dê para cá que eu vou digitalizar o seu caderno, porque Tá tudo a lá. letra tá organizada, tá? Você anotou tudo e é isso que a gente precisa. E aí eles passaram no aplicativo, já digitalizaram, colocaram no grupo. Porque agora você consegue anotar à mão, né? E quando bota no aplicativo, ele já transforma como se fosse no Word digitado. Exatamente. Legal. E já postaram no grupo. Então, já fiquei com mais uma atribuição, que é organizar para compartilhar. Quer dizer que você foi proibida pelo terapeuta de fazer anotações no computador, no tablet? Na equipe toda. Na realidade, o grupo todo, ninguém pode usar tablet, celular, e no momento da aula não é permitido, a gente tem que estar ali, chegou, porque assim, muitas vezes nós estamos aqui, mas não estamos, né? Uhum. Nesse momento eu estou aqui com você, mas eu não tenho celular nenhum, o celular está ali, quando eu terminar, eu vou pegar o celular e vou olhar. E as pessoas estão no mundo muito imediatistas, né? Ligou, tem que atender na hora, passou uma mensagem, tem que responder, e se eu estou fazendo um trabalho, eu preciso estar ali presente. Então, esse na realidade, é um acordo que nós fazemos, não é a proibição, mas é um acordo que nós fazemos. Naquele momento, todo mundo se concentra de estar realmente ali, porque é importante para a gente está se Focar trabalhando. no que está fazendo, né? Dar mais atenção à outra pessoa, saber ouvir melhor. Exatamente. Acho que faz parte disso aí. Exatamente. Você tem alguma pessoa que você, na sua trajetória, você pensou assim, não, essa pessoa eu quero modelar essa pessoa, ela tem características que eu gostaria de ter. Porque, por exemplo, eu fico modelando você, né? Que uma pessoa dessa não tem como não modelar, minha gente. Fico olhando, ela é organizada, tem várias atribuições ao mesmo tempo, presidente disso, presidente daquilo, meu Deus. Um dia eu quero ser igual a você, quando eu crescer. Então, a gente... eu posso lhe dizer o seguinte, na minha vida eu tive várias mentoras. Eu costumo dizer que são mentoras. Eu escolhi algumas pessoas e comecei a me espelhar nelas. Na vida a gente não tem só um mentor, né? Eu comecei tendo algumas, na classe contábil, várias, e nos meus ambientes de trabalho, na sala de aula, na controladoria, às vezes com o meu estagiário, que eu estou ali sentada tomando um cafezinho com ele, ele me traz um insight, entende? Então,
se as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu diria, tenham mentores na vida. E não é somente um mentor, e não precisa ser um mentor que é mais velho, né? Muitas vezes a gente diz, não, um mentor tem que ser aquela pessoa que já passou por muita coisa, já tem uma certa idade. Mas com essa nossa evolução e nossa tecnologia, os nossos mentores estão chegando agora. Tem menino aí que está dando, né, Um show não pra é? gente, principalmente na parte tecnológica, né, digital, essas coisas. Exatamente. E a gente tem que estar ligado também nisso para evoluir. Porque se a Uhum. gente não faz o caminho também da evolução, já está ficando defasado. Daqui a pouco ninguém quer falar com a gente. É. E aí você trouxe uma fala muito legal, né? Eu estava conversando, estava participando de uma reunião técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, no final do ano passado, e nós recebemos um palestrante que ele se chama Dado Schneider. Então, o Dado, ele traz todo esse estudo que ele faz das nossas gerações, né? Então, ele traz a geração milênio, ele traz a geração Z, X, Y, a W, os milênios, enfim. Ele traz todas as gerações. E aí, o que acontece? Uma fala dele foi muito importante porque nós estamos conversando com os adolescentes, conversando com as pessoas, e muitas vezes a gente diz assim, na minha época não era assim. A gente não tem muito essa frase, a gente fala né? muito isso. Mas o que ele traz para a gente, e é muito importante, é que a nossa época é hoje. Nossa época não é mais lá atrás. Que a gente tem costume de ficar pensando no passado, né? Pois é. Ah, porque era assim antes, aquela melancolia. Isso. E se você trouxer para essa geração de hoje, quando você chama para conversar com eles e diz assim, olha, minha filha, não faça isso, porque na minha época eles deletam tudo que você disse a partir daí. Eles nem ouvem, né? Porque a época deles não é aquela, para eles não interessa, o movimento deles é outro, a época deles é agora. Tem até um termozinho que usa, né? Cringe, né? Acho que é esse termozinho, né? Cringe, é a pessoa que é cringe. Cringe, né? Que é aquela pessoa antiga. É aquela que toma cafezinho. Ah, meu Deus. É aquela que paga boleto. Eu sou cringe. Olha aqui. Eu até fiz um videozinho, porque eu sou antenada, né? Eu fiz um videozinho lá no meu Instagram, falando sobre isso. Então, cringe, eles brincam muito. Eu digo assim, minha filha, olha, precisa pagar o boleto. A gente ainda usa essa frase. E eles não falam em pagar boleto. Faz questão também de esfregar na nossa cara, né? Eles não têm nem boleto. Eles olham lá no aplicativo, ali eles já pagam, ele já foi, faz o Pix, não é? Faz a transferência. Não existe boleto na vida deles. Mas na vida da gente ainda existe o boleto, ainda existe o cafezinho, né? Não, e para contador, né? Acho que o café, ele tá dentro da nossa rotina. Acho que não tem contador que não gosta de café. Não é possível, né? Não é normal uma pessoa não gostar de café, um contador não gostar de café. A gente só tem que tomar cuidado para não tomar café depois das 3 horas da tarde, senão a gente não dorme. Não dorme, Aí começa o probleminha de insônia. E desses 30 anos, né? Eu lembro que na sua posse do conselho, você falou que começou lá, né? Fazia mais ou menos 20 anos que você estava lá e agora você se tornou. Então, eu até falei que você abriu a porta e fez uma trajetória, um caminho até chegar à presidência. E tem 30 anos que você vem trilhando na contabilidade, na área pública principalmente. Qual é, assim, o que mais... uma situação ou o que mais te motivou a continuar nesse caminho, né, na contabilidade e a persistir até chegar onde você está agora? Olha, quando você começou a falar aí, você falou em 30 anos, eu tomei um susto, porque eu parei nos 20. Então, nos 20 anos. Não, mas aí quando você falava aqui, eu fui fazer o cálculo, e realmente fechou os 30. E assim, os 30 realmente é uma história muito grande, né? A gente estava falando de trajetória e onde eu cheguei hoje, onde eu comecei, é importante que se diga para todo esse grupo que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. E eu percebi isso há uns anos atrás. Eu venho da educação também, né? E um dia eu estava numa palestra e uma moça disse, eu quero tirar uma foto com você, eu quero tirar uma foto. A agonia dela era tanta de tirar foto comigo. E eu fui tirar foto com ela. Eu disse, mas por que você quer tirar essa foto comigo? Ela disse assim, porque você é a minha inspiração. Eu ouvi essa frase. E ali eu comecei a perceber a minha responsabilidade com aquele grupo, principalmente esse grupo de mulheres,
nordestinas, não é? Que estão entrando no mercado de trabalho, que estão saindo do mercado de trabalho, principalmente na minha área de atuação, que é a área contábil. Então, quando eu me formei, Tanísia, eu acho que essa história eu falo muito pouco, mas quando eu me formei, eu fui trabalhar, eu fui convidada para trabalhar numa empresa e assumir a contabilidade. Naquele momento, quando eu cheguei na empresa, eu aceitei, comecei a trabalhar e trabalhando eu vi, olha, o contador anterior ele está saindo, a gente precisa de uma pessoa nova. Era uma indústria aqui no estado e eu comecei a trabalhar naquela empresa. E aí eu descobri que eu estava recebendo 50% do que o contador anterior estava recebendo. Fazendo as mesmas atribuições. As mesmas atribuições. Num determinado momento, eu acumulei cargos. Então, eu passei a trabalhar na minha gerência contábil. Então, eu acompanhava folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber, enfim. A contabilidade, ela era realizada numa empresa terceirizada, num colega nosso, que eu aprendi com ele, né, que é um dos meus mentores também, que foi o nosso ex-presidente José Vieira. Ele era o contador, era o técnico responsável à época. E depois eu acumulei a gerência de vendas. Então, eu cuidava da contabilidade, mas eu também cuidava da produção na fábrica, da procura de vendas. Quando o caminhão saía, a gente já fazia a pré-venda para fazer a entrega. E a remuneração vai melhorar, mas ela não melhorou. Né? E eu passei Você ficou na expectativa e só acumulando e nada. Exatamente. E chegou num determinado momento que eu engravidei da minha filha. Os donos da empresa tiveram um problema de saúde com um dos filhos deles, que passou por todo um processo médico de consulta, e eu fiquei na empresa aquele período todinho. E naquele momento eu não podia sair da empresa porque eles não estavam lá, eles estavam fora. Eles iam lá uma vez por semana, sentavam comigo, mas eu passei cuidando da empresa. Mas a minha barriga foi crescendo, né? E aí chegou num ponto que eu precisava descansar. E eu entrei na minha licença maternidade na sexta-feira, no sábado de madrugada, minha filha nasceu. E eu passei aquele período de licença maternidade, mas bem, 2 meses depois eu voltei para a empresa dizendo, olha, eu já estou bem, já posso voltar, né? Estava antecipando a minha licença e me foi dito que não, que eu terminasse a minha licença maternidade em casa. E quando eu voltei, recebi as férias e dali em diante, aviso prévio e eu saí. Mas quem voltou para cuidar da contabilidade da empresa? Aquele contador que tinha sido demitido lá atrás, recebendo possivelmente o dobro do que ele recebia, né? Então, a gente passa por tudo isso. Né? Isso é um momento de crescimento, é um momento de aprendizado. Eu costumo dizer que na minha vida eu passei por muita coisa, na área contábil e na minha vida pessoal também. Então, se eu me tornei tudo que eu sou hoje, é porque eu aprendi esse caminho. Então, essa é uma lição que eu tenho. Num determinado momento, eu tentei abreviar essa lição. Digamos assim, eu saí da lição, ali eu não queria, ali eu saí, passei uns 2 anos fora, depois eu voltei para aquele mesmo lugar. E eu dizia, meu Deus, eu não entendo, por que isso? E numa das minhas orações em casa, me veio aquele insight. Você precisa aprender essa jornada. Você saiu antes de terminar. E aí, quando eu terminei aquela jornada, eu vi realmente eu precisava daquele aprendizado. Então, muitas vezes a gente fica muito angustiado numa determinada situação que nós estamos, seja na família, seja no casamento, seja com o irmão, com o pai, no relacionamento, no trabalho, e a gente fica tão angustiado porque aquilo está acontecendo e que a gente não enxerga, não é? Que aquilo tudo que nós estamos passando, ele vai dar ali, reverberar lá na frente. Vai nos fortalecer também. Isso. E até para quem está nos assistindo, importante falar sobre isso, sobre a questão de esperar, saber que tem um prazo. Você, por exemplo, você começou há 20 anos atrás lá no conselho. Isso. Agora você se tornou presidente. Mas assim, não foi imediatamente. E hoje nós temos uma geração imediatista que visa o imediato, né? Que tá ali já nos cargos mais altos em pouco tempo. E, na verdade, precisa existir uma maturação, um tempo, um preparo, passar por todas essas situações que vai fazer você pensar, certa hora, em desistir, em, meu Deus, isso não é para mim, mas depois você, não, é para mim sim, eu só estou aprendendo, só estou vivendo aquilo que eu preciso viver para lá na frente eu ter uma experiência melhor. E isso, gente, faz parte da nossa vida. E, então, assim,
para quem está assistindo a gente, né? Aprenda a esperar. Importante. É importante ter paciência, a saber o tempo certo de cada coisa. A Bíblia fala que existe tempo para tudo na nossa vida. Isso. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, e assim para tudo. Então a gente precisa ter a nossa calma, né? Esperar em Deus. Claro que não parar no tempo. Porque, não parou no tempo, tava lá com os conselhos do seu Nelson e da mãe também, e não parou no tempo, e por isso que tá onde está hoje, né? Exatamente. E a sua fala, Tanise, é muito importante, porque vou trazer 2 exemplos aqui. Um é o órgão de controle, onde hoje eu estou respondendo por ele, e outro é o Conselho de Contabilidade, onde eu cheguei recentemente. Mas o Conselho de Contabilidade, 20 anos que eu estou lá, eu conheci, por exemplo, todas as áreas de atuação dos profissionais contábeis. Então, o Conselho tem como missão normatizar e legislar a profissão contábil, né, e fiscalizar. E eu acompanhei a fiscalização, aprendi muito no setor de fiscalização, passei pelo setor de registro, acompanhei também o controle interno, os processos nossos internos, a contabilidade, até chegar no desenvolvimento profissional, que é a realização de eventos e capacitações. Então, isso tudo foi um aprendizado, né? No órgão de controle, foi a mesma coisa. Eu também completei, no final do ano passado, eu estava completando 20 anos no órgão de controle. E eu comecei como assessora, né? Comecei como uma assessoria, depois eu passei a realizar a auditoria, eu fui auditora, depois eu fui coordenar a equipe de auditoria, até o momento em que eu cheguei superintendente de auditagem, coordenando a equipe, respondendo pelo órgão e hoje assumindo realmente a controladoria. Então, para chegar nesse ponto de maturidade, a gente precisa realmente crescer e aprender. Às vezes as pessoas não percebem o que está sendo feito, mas aí eu vou compartilhar com você. Você hoje tem 2 filhos pequenos, né? E eu tenho a minha Hannah com 24, o João com 12, vai fazer 12 agora. E como conseguir administrar 2 idades totalmente diferentes, né? Com a minha mãe, com um pouco mais velha. Então, são atividades diferentes. Como conseguir organizar tudo isso? Então, eu tenho uma rotina de segunda a sexta-feira, sim, às vezes uma rotina muito pesada, onde a família me dá esse suporte, mas o meu final de semana é com eles. Então, eu tenho o horário de sair com o João, porque o João tem uma atividade que é dele, né, da idade dele, que não é a atividade da minha filha aos 24, então eu saio com ele, vou ao cinema, vou ver um filme mais leve, vai brincar um pouco, né, nos brinquedos, a gente assiste um filme. E a minha filha não, a minha filha já vai para balada, e a gente já sai para comer um sushi, né, olhar as amigas, já vai no samba, né? E no final de semana eu tenho pelo menos uma vez por mês, eu estou em casa assim um domingo à noite, aí eu mando uma mensagem para os meus irmãos: olha, a vovó está chamando todo mundo para comer uma pizza, ela nem sabe, daqui a pouco chega os netos, chega os filhos, chega todo mundo, a casa está cheia. Se veio todo mundo para cá, eu digo: veio, vovó, os meninos vieram ali ver, e a gente pede uma pizza, os meninos brincam, conversam, o vizinho reclama porque as crianças estão fazendo bagunça, e assim, esses momentos de respiro e de família a gente precisa ter. Trazer para nossa rotina. Tempo pra namorar. De 12h às 4h, a gente sai daqui ministrando. Tem que ter tempo para tudo, né? Claro. E agora, vamos chegar ao momento do Pode Isso, Contadora. Para você que está assistindo, o momento Pode Isso, Contadora é aquele momento em que a convidada vai me fazer uma pergunta surpresa e que eu posso trazer algumas ideias, algumas dicas também para você. Então, vamos lá, Adriana. Me faça a pergunta. Foi ótimo você tá trazendo, e nós estávamos aqui conversando esse tempo todo, e você falou da minha trajetória, né? Do momento que nós nos encontramos e começamos a nos conhecer e a estudar juntas ali também. E aí eu lhe pergunto, como é que foi para você, né? Eu vejo hoje uma Tanísia, do momento que eu conheci, muito calma, muito tranquila, e eu vejo todo esse crescimento, essa trajetória que a Tanísia teve. Então, eu acho que há algum tempinho aí atrás, mais ou menos uns 30, 40, 50 dias atrás, você me disse: olha, eu estou trazendo um projeto novo, né? Eu estou viajando, meu projeto está legal, e hoje eu estou vendo aqui o seu projeto materializado. E para você, como é que foi tudo isso, né? Trazer
esse desenvolvimento, o crescimento seu no escritório, o crescimento familiar, até chegar nesse momento? Me conta. Eita, agora sou eu. Então, essa é uma trajetória muito bonita, acho que você já conhece parte da história mesmo. Mas comecei na contabilidade, né, com 15 anos, num escritório de contabilidade. Fui ali aprendendo a ser contadora, mesmo sem saber ainda o que era contabilidade. E chegar até hoje, assim como você, tem mais de 17 anos que eu estou nessa área, me formei em 2005 em contabilidade. E venho trilhando, aprendendo, tendo mentores e aprendendo cada vez mais. E modelando as pessoas, assim como você e outras pessoas também. Então, cada um na sua área, a gente vai pegando alguma coisa. Não, eu posso fazer isso também. E eu lembro que, inclusive com você, né, a gente já teve algumas conversas e você sempre tem a oportunidade de dar alguma orientação. Até no momento que eu falei desse projeto, que eu ia para São Paulo gravar os primeiros episódios lá, aí você já começou ali no carro, lembra? Falar, não, olha, faça assim e tal, acho que vai ficar legal, vai ser show. Então, assim, você sempre foi uma pessoa que foi muito positiva, né, nos objetivos, nos sonhos, quando a gente compartilhou. E eu acho que teve muitas pessoas também assim na minha vida, por isso que eu cheguei. Claro que tem as pessoas que estão lá só para duvidar. Então, as pessoas ali que, eu quero ver se vai dar certo. Será? Ela tá muito exibida, tá mostrada, sei lá, tá querendo aparecer. Chegou agora, não sabe nem se fica, né? Vamos dizer assim. Mas chegar, inclusive, também no conselho, para mim foi uma surpresa, né? Na época com o Paulo. Quando eu fui convidada para participar do conselho, eu fiquei, nossa, quando eu fui chamada, eu lembro que eu disse assim, eu fiz alguma coisa errada, meu Deus. Por que ele tá me chamando para ir pro conselho? Quando ele chegou lá, que eu cheguei lá, ele falou, não, foi porque você foi indicada. Então, você começa, nossa, então eu tô fazendo um trabalho bom, né? As pessoas estão me vendo. E hoje, com as pessoas me vendo cada vez mais, chega para mim e diz, não, você é uma inspiração, sabe? Então, eu acho que a gente vai encontrando o nosso propósito de transformar também a vida das outras pessoas. Não basta ter o conhecimento para mim, não basta, por exemplo, hoje eu estar fazendo um doutorado, se não for para transmitir para outras pessoas também. Então, acho que essa vontade, acho parecido com você, a vontade de sempre fazer pouco mais, sempre ser melhor do que o que fui ontem, do que o que fui há um mês atrás, é isso que me motiva a continuar e chegar onde eu estou chegando também. Como eu disse, um dia eu quero ser igual a você, então... Então, a gente precisa trilhar, precisa plantar sementes, né? Não existe uma árvore frondosa que nasceu grande, né? Primeiro foi uma semente, teve que ter todo o cuidado, né? Regar para chegar a ser grande. Então, acho que essa é a minha trajetória, né? Família também, sempre muito presente. Eu sempre fui muito família, muito Deus, né, na minha vida. Então, sem Ele, nada disso aconteceria. E eu acho que essa é a minha garra maior. Primeiro, Deus, né? Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Segundo, porque tem uma família que me apoia, meu marido que tá aí sempre me apoiando nos objetivos. Agora mesmo, eu vou fazer uma imersão nos Estados Unidos, então, assim, vou passar quase um mês lá. Se ele não me apoiasse, como é que eu iria? Eu tenho um filho pequeno para criar, né? Então, assim, é aquela história do apoio que você falou. A família, ela tem que estar ali sendo base para você conseguir realizar as coisas. Graças a Deus, a minha família, ela tem sido esse apoio também para mim. E a própria vontade que a gente tem, né? De não ser o mesmo, de não ser mais da mesma... fazer diferente, fazer pela classe, fazer pelas pessoas, transformar a vida de outras pessoas, de mulheres que às vezes não têm coragem de fazer algumas coisas e ver você fazendo, nossa, se ela consegue também, eu vou conseguir. Sabe o podcast, por exemplo? Eu tinha pensado nele já há um tempo, tinha um nome, tinha feito o Instagram, já tinha feito tudo, mas eu não tinha desenvolvido a logo, não tinha colocado em prática. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu disse, eu quero aproveitar ir para São Paulo e fazer alguma coisa a mais. E aí, quando eu falei com um grupo de pessoas que eu conheci lá, em um evento que eu estava lá, a moça disse assim, uma amiga, por que você não faz o seu? Aí foi quando a ficha começou a cair, eu disse, por que eu não faço o meu? Por que eu já não desenvolvo aquele projeto que está na gaveta? E aí, quando eu convidei as pessoas e elas aceitaram prontamente a participar, e foi tudo dando tão certo, eu disse, gente... Cheguei. É isso. Por que eu tava esperando, sabe? Assim, a gente às vezes fica esperando o momento certo.
e não faz. E às vezes você já tá tão preparada que você nem sabe que tá. Então, claro que eu não vou dizer que é o melhor, que eu já tô super preparada, mas para eu ficar 100% preparada ou 90% preparada, eu preciso começar. Isso. E é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Começando, fazendo e fazendo diferente também. Fazendo e envolvendo as pessoas, trazendo pessoas como você aqui para falar também da sua história, da sua vida, para incentivar também outras pessoas, outras mulheres que às vezes têm os seus sonhos aí engavetados e não tira do papel porque tem medo. Primeiro, medo das outras pessoas, medo de ser aceita, medo de dar errado. Errado sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado, minha gente. Não tem como nada ser 100% É perfeito. real. Então assim, é você aceitar que pode dar errado alguma coisa. Quando a gente começou aqui, o café caiu logo aqui, a gente teve que limpar. É isso! Não tem Os perfeição. bastidores, né? Não tem perfeição. Tem você querer fazer, ter a ousadia de fazer e quem quiser achar ruim que ache, você vai dar o seu melhor, você vai fazer o seu melhor e vai fazer acontecer. E é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Muito bem, pode isso, né, Pode contadora? isso! Então, gente, a gente vai se caminhar para o final do nosso episódio. Queria saber se você tem algum conselho para dar, ou alguma dica, alguma informação para os nossos telespectadores. É o seu momento agora também de agradecer e a gente finaliza o nosso episódio. Joia. Tem dois pontos que eu queria trazer, que eu acho que no decorrer da nossa conversa ainda ficou faltando, quando a gente fala da calma, da paciência e do momento, né? Eu tive um momento na minha vida que eu disse que eu ia falar um pouco dos meus filhos, falei do casamento da Hannah, mas não falei do João. Então, João apareceu na minha vida num momento assim que eu não esperava, né? E João nasceu de 25 semanas. Então, foi um bebê que eu ouvi do médico que era bebê extremo, prematuro grave. O que é que significa isso? Um bebê que nasceu com 800 gramas, passou 100 dias dentro da incubadora e eu parei a minha vida naquele momento, né? Quando eu falei da jornada, da nossa jornada, que ela faz parte do crescimento, esse foi um dos pontos da minha vida que eu parei a minha vida e passei mais de 3 meses dentro de um hospital de manhã, de tarde, de noite. E naquele momento trazendo muito essa energia positiva. E hoje eu vejo o aprendizado que eu tive com ele. É uma criança hoje maravilhosa, né, que eu aprendo constantemente com ele, com algumas dificuldades, que é salutar. E a gente vem entendendo que a vida tem o start dela, tem um momento. E eu consegui fechar todo esse momento da minha vida nos últimos anos, que você falou que hoje eu represento a Controladoria Geral do Estado. Então, hoje eu faço faço parte de um grupo seleto de mulheres, né? Somos 14 secretárias de Estado no primeiro escalão do governo. Então, é o primeiro governo brasileiro a ter maioria feminina. Então, isso é importante. E eu cheguei aqui como? Diante dessa minha trajetória. Então, não foi à toa, eu não conheço ninguém, eu não tinha ligações políticas. Foi a minha história dentro de um órgão de controle que me fez chegar onde eu estou e hoje ser uma das pessoas, né, que de ligação direta, de apoio do governo do Estado. Então, fica a dica para vocês, né? A trajetória ela é importante, a calma é importante, tudo no momento certo. Muitas vezes a gente fica angustiado que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não aparecem na vida da gente. Pensamento positivo sempre. Eu não tenho pensamento negativo. Até quando acontece uma coisa ruim na minha vida, eu digo, isso aqui é para eu entender e aprender com isso. Qual é o lado positivo disso tudo? Sempre Né? tem uma lição, né? Sempre tem uma lição. Então, eu passei 100 dias com meu filho no hospital, com todos os problemas. Teve intercorrência, teve transfusão de sangue, teve problema cardíaco, e hoje está aí que é um menino lindo. Eu precisava passar por isso. Né? Eu precisava ter passado lá atrás por aqueles 50% do contador, né? Receber a metade de um outro profissional. Eu precisava ter passado por muita coisa. Então, se eu hoje estou aqui, eu sou fruto de toda essa jornada que eu passei. Então, fica a dica. No momento em que vocês estejam mais angustiados na vida, entendam, vejam qual é o lado positivo. Né? O que é que eu preciso aprender com isso, que daqui para frente eu vou trazer e vou me fortalecer para crescer. Então, Adriana, agradeço demais a sua participação. Eu tenho certeza que a sua história vai contribuir e inspirar muitas pessoas, né, que estão nos assistindo.
Quero agradecer a você também por ter nos assistido. Quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar. E antes da gente dar o último tchauzinho, eu quero entregar aqui para você essa lembrança para que você nunca mais se esqueça do Pode Isso, Contadora. Ai, que lindo. Obrigada, Tanise. Obrigada a todos. Assistam, se inscrevam no canal e compartilhem. Até a próxima. Acertei?